Fala, rapaziada. Separamos esse vídeo sensacional da ESPN Brasil. Agradecimentos ao canal Marcos Fla React. Só conteúdo bom, segue ele lá. Link na descrição. Vamos ao vídeo. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda, torcedores do Flamengo, hein? Olha que partidaça contra o Chelsea. O Flamengo fez 3-1 no Chelsea, lidera o grupo, uma vitória daquelas assim maiúsculas, inesquecíveis, de virada. E mais uma vez, quem diria falar isso? Mais uma vez, um brasileiro neste Mundial vence um bicho-papão. Porque ontem o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, então já despachou ali o campeão da Champions. E hoje, outra equipe brasileira, o Flamengo, que se impôs mais ainda, teve mais imposição ainda, enfrentando o Chelsea, despacha o campeão da Conference League. Portanto, em menos de 24 horas, o campeão da Champions e o campeão da Conference caíram diante de equipes brasileiras. A gente vai falar bastante desse resultado aí do Flamengo, líder do grupo, agora só depende de um empate para se classificar em primeiro lugar para a próxima fase, o que é importantíssimo, foge de um possível confronto com o Bayern de Munique nas oitavas de final. E realmente um Flamengo, Eugênio Leal, numa tarde aqui no Brasil, olha, inesquecível para o seu torcedor, hein? Tudo bem, Eugênio? Como é que você está, garoto? Tudo bem, William. Tudo bem, um abraço para o Birner, para o Calçade, parabéns ao fã de esporte, torcedor do Flamengo, né? Olha, que está vivendo uma euforia incontida, com toda a razão, né? O Flamengo consegue uma vitória, que é uma vitória que, acima de tudo, é a vitória da coragem. E o Flamengo teve coragem para buscar o jogo dentro do seu estilo, dentro das suas ideias, dentro da sua proposta, que é uma proposta de dominância, de ter a bola, de jogar no campo do adversário. Passou por um revés no primeiro tempo, mas teve coragem para manter essa pegada, para mudar e melhorar no segundo tempo e conseguir uma grande virada. Parabéns. Primeiro tempo, já um Flamengo bem no primeiro tempo, mas tomou o gol e tal, precisou se reorganizar. Agora um segundo tempo, assim, de encher de orgulho. Claro, o futebol brasileiro, porque tem muito de futebol brasileiro ali, como você mesmo falou na redação, mas principalmente o torcedor do Flamengo, que está feliz da vida. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, fã de esportes. O Mundial de Clubes até agora, a gente vai falar especialmente do Flamengo também, mostrou equipes brasileiras de formatos diferentes. Teve um Botafogo que sabia que a única chance de encarar o PSG era travar o jogo de uma forma assim como o PSG nunca viu. E o Botafogo venceu. Parabéns. A maneira de competir do Palmeiras é diferente da dos outros. O Fluminense, surpreendente contra o Borussia Dortmund, marcando e agredindo, jogando também. E o Flamengo veio, eu vejo como Eugênio, assim, existe fora do Brasil assim, uma ideia de futebol, ideal do futebol brasileiro, que eles têm, e a gente também tem, que é sempre um jogo bem bonito, um jogo bem jogado, articulado, com qualidade. Nem sempre é possível. É preciso que o Brasil saiba defender também. Né? Porque é muito legal você falar, você tem que jogar daquele jeito, que bonito, aquele jogo irresponsável. Bonito para eles, vão lá e ganham da gente. Né? Não pode ser irresponsável. Mas o Flamengo conseguiu jogar de forma responsável e um jogo que traz aquela ideia de futebol brasileiro com a bola no pé, com 7 brasileiros, contando o Jorginho aí, sim, 4 estrangeiros, mas os estrangeiros vêm para jogar também dentro de uma ideia de futebol brasileiro, de uma concepção nossa. Então, assim, foi uma vitória muito grande. Méritos para o técnico Felipe Luiz? Ou vocês acham que jogaríamos assim com Tite? E o Chelsea não entrou, não tô nem aí. Não entrou blasé. Não, entrou para jogar Vera. O Chelsea entrou assim, saiu do jogo com a carteirinha da Libertadores da América. Explica isso. Você pode jogar. Porque ele bateu. Eu estava olhando as faltas do Chelsea. Por exemplo, ele fez 16 contra o Betis. Hoje foram 14. Betis final da Conference. Só que tem as faltas que o árbitro deu vantagem. Se vocês pegar essas faltas, assim, a quantidade e de faltas não foram faltinhas, foram faltas algumas muito duras. Até na maldade. Inclusive com cartão vermelho. Cartão vermelho, com expulsão. Então, assim, o Chelsea entendeu o que vinha pela frente. Os caras perderam a cabeça. Ficou feio para o Chelsea. Talvez o jogo PSG e Botafogo se precisava alertar alguém, alertou. E é diferente de quando a gente tem um Mundial, que é um jogo. E aí a gente tira todas as conclusões num único jogo.
se o Brasil está bem, se o Brasil está mal, se o Brasil precisa melhorar ou não. E precisamos sempre. A outra é um Mundial um pouquinho mais longo. E ele está mostrando, surpreendentemente, na minha visão, ser equipes brasileiras muito competitivas e preparadas para essa competição. Esses enfrentamentos. Então, se o Flamengo hoje, nós vamos conversar aqui. Sim, pô, tem os vários detalhes, personagens, porque tem muita coisa, riquíssimo. Tem o Felipe Luiz ganhando o jogo com banco de reservas e com a leitura que o jogo lhe oferecia, e ele foi no alvo. Ganhando com a escalação inicial e também com as alterações. Não é aquela coisa, escalou mal, depois consertou, não é isso não. O jogo... Escalou bem e foi melhor ainda. O jogo pediu. Pediu, e exatamente. Ele entendeu. Exatamente, exatamente. O Birner, durante a semana, a gente até falava aqui, olha, se o Flamengo vencer o Chelsea, não é uma surpresa. Não é uma coisa surpreendente. O Flamengo pode vencer o Chelsea, principalmente depois da primeira partida do Chelsea que a gente viu. Mas você esperava um domínio, assim, uma supremacia, principalmente no segundo tempo, do tamanho que foi? Tudo bem? Botamos os ingleses na roda novamente. Tudo bem, William? Boa tarde a você, Eugênio, Calçade, aos fãs do esporte. Não foi uma surpresa. Eu achava que o jogo estava bem aberto, era um jogo imprevisível. O Chelsea é um time que oscila bastante. E o Flamengo é, de longe, o melhor elenco que a gente tem no continente, bem trabalhado pelo seu técnico. E nessa disputa em que o Chelsea não conseguiu colocar o jogo na velocidade de um jogo de Premier League, poderia tornar o jogo desconfortável para o Flamengo, porque me chamou muito a atenção como a velocidade do jogo e o ritmo do jogo foram ditados desde o começo pela equipe do Felipe Luiz. Não ficou confortável para o Chelsea em nenhum momento. E tem uma coisa que eu quero falar sobre esse Flamengo, William. Diga lá. Que eu acho que talvez seja a hora certa. Vai. A transformação do Flamengo, dos personagens, para o Flamengo que tem personagens, mas é um jogo coletivo. A transformação do Flamengo, que na hora do aperto, nos últimos anos, competia menos do que precisava e perdia a cabeça, para o Flamengo que joga o Mundial contra o inglês e vira o jogo com autoridade. Tem muito a ver com diretoria, com mudança de gestão, com mudança de mentalidade dentro. Sem Real Madrid, a tua hora vai chegar, né? Isso. Sem Real Madrid, a sua hora vai chegar. A maneira como tem sido trabalhado no departamento de futebol, hoje você pode deixar o Pedro no banco e o mundo não acaba. Exato. Você pode tirar o Arrascaeta no meio do jogo e o mundo não vai acabar. E criticariam se o Flamengo não tivesse vencido, mas também não acabaria o mundo. No Flamengo dos últimos anos, que tinha com muita sobra o melhor elenco da América do Sul, qualquer mexidinha com jogadores mais renomados... Era uma gritaria. Era uma gritaria. Hoje você pode ficar jogador da base, pode fazer o que você quiser, o time está na mão do técnico, o time é coletivo, os personagens de altíssimo nível que o Flamengo tem trabalham para a equipe, trabalham para o clube que é mais importante que eles. O Mengão é maior que todos. Eles vão. E o Flamengo fica. Nem Zico se acha maior que o Fla. E de fato não é. Vamos destrinchar esse jogo aí então? Querem começar pelo Felipe Luiz? Porque desde a escalação até as alterações, essa vitória passa por ele, né, Eugênio? Passa por ele, acho que passa bem antes disso, né? Passa quando ele monta uma ideia de jogo para esse time, quando ele treina, quando ele coloca em prática, quando ele vai sedimentando essa ideia de jogo, e que passa por você não ter exatamente necessidade de ter titulares totalmente fixos. Então, em várias posições, ele gira. Lateral direito um dia o Varela, outro dia o Wesley, na lateral esquerda joga o Alexandre, até que não jogou o Alexandre hoje, né? Poderia ter jogado, porque já estava recuperado. Mas reparou, laterais com características diferentes em ambos os lados, né? Ou seja, sim, a versatilidade do elenco montado para o treinador usar a versatilidade. Exato. Hoje ele entrou com o Danilo, não entrou com o Léo Ortiz, que vinha sendo um dos melhores jogadores da equipe. Então o Jorginho chega, já encaixa muito bem, vira titular, parece que joga há muito tempo, porque é uma contratação feita sob medida para as características do time. Hoje ele mexe até no Arrascaeta. É verdade que mexe durante o jogo, mas o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, é o jogador em torno de quem o Felipe montou a forma de atacar do Flamengo, né? Os atacantes do Flamengo jogam muito para o Arrascaeta pisar na área e decidir, mas não estava funcionando. E ele hoje começa com o Plata, que ficou tanto tempo afastado por lesão, né? Teve toda aquela polêmica com a seleção equatoriana, ele coloca o Plata para dar velocidade e mobilidade mais adiantado, então não foi nem o Pedro, nem o Bruno Henrique, como muita gente esperava, foi o Plata. E quando ele sente que estava faltando um pouco mais de contundência ao Flamengo, o problema do Flamengo no primeiro tempo foi mais ou menos esse. Dentro da área, né? A partir do momento que você se aproxima da área, estava faltando definição no último passe e na finalização. E ele entende que o Arrascaeta estava fora do jogo.
e ele coloca a contundência. Bota o Bruno Henrique, que é veloz, que é alto, que finaliza bem, traz o Plata um pouco mais para trás e o Bruno Henrique é decisivo, participando dos 2 primeiros gols. E o Flamengo consegue uma virada rapidamente. Depois ainda tem o jogador expulso. O jogo muda. Os números que a gente viu estão contaminados pelo que aconteceu depois da expulsão do Nicolas Jackson. Porque o Flamengo passa a administrar o jogo. Sim. O jogo é outro. Mesmo com um jogador a mais, ele dá a bola para o Chelsea, baixa a linha, ainda vai lá, faz mais um gol. Só que ele deixa de ter o volume de jogo que ele tinha, porque ele não precisa mais. Ele passa a administrar, faz o 3-1, aí daí, no 3-1, mais ainda, ele administra. Sim. Por isso, aumentou o posse de bola do Chelsea, aumentou a finalização do Chelsea. Sim. Mas se a gente fosse pegar esses números até o segundo ou até o terceiro gol do Flamengo, o Flamengo tinha muito mais vantagem, porque foi um time com a sua cara. Eu acho esse o grande trunfo, né? O grande diferencial, que foi um Flamengo que não abriu mão da sua maneira de jogar, mesmo diante de um adversário muito qualificado, que foi para o jogo, dentro das suas possibilidades. Acho que o Chelsea cansou no segundo tempo, até um pouco antes dos gols do Flamengo ele já dava alguns sinais, mas problema do Chelsea. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Lógico. Até cansou porque o Flamengo exigiu do Chelsea. Então é muito mérito do time do Flamengo que executou as ideias do Felipe Luiz, mas ele tem mérito da construção do time, da maneira como ele gira o elenco e das decisões que ele teve durante a bola rolando para dar mais contundência. A troca, a entrada do Arrascaeta se mostrou até muito lógica, a saída dele pela entrada do Bruno Henrique. Por quê? Ele hoje tem o Jorginho na equipe e tem 2 volantes que têm bastante construção. Com o tipo de jogo que se apresentava, o Arrascaeta é um jogador que desequilibra, mas é um jogador que vai carregar um pouquinho mais a bola, apesar de ser muito agudo, vai tentar um pouco mais o drible. O Jorginho coloca o adversário, o seu colega de trabalho, na cara do gol com um passe. Então ele tinha o cara para dar o passe um pouco mais atrás, agora não só mais para o Bruno Henrique, era para o Bruno Henrique e para o Plata. Ou seja, você pode romper a marcação adversária com um passe de muita qualidade de um jogador que está um pouco mais atrás com o Arrascaeta e não precisar acionar o Arrascaeta sempre para buscar esse passe. E o Gerson? Porque você dobrou, aí você sobrecarregou a zaga adversária. Porque você tem 2 jogadores ali de velocidade, você tem mais um cara alto. A gente viu que o Bruno Henrique fez a diferença nisso também, na jogada de escanteio. Né? Então, a troca tinha toda a lógica. Só que para ser feita, foi trabalhada ao longo do ano, né? Desde o ano passado. Né? Por exemplo, a estrutura de jogo com o Jorginho é a mesma, só que você qualificou muito. Porque, teoricamente, onde está o Jorginho seria o De La Cruz, que não tem esse passe, que tem outras virtudes. Né? Então, é muito... Se a gente voltar no primeiro jogo competitivo desse time principal do Flamengo no ano, contra o Botafogo em Belém, pela Supercopa do Brasil, Plata e Bruno Henrique. Aliás, uma grande atuação do Flamengo. Foi. Não tinha o Arrascaeta ali, era Plata por trás do Bruno Henrique. Ou seja, tem muito carimbo do técnico. Mas muito. Porque a gente tem a mania de falar, isso tem acontecido demais, o time ganha, o técnico perfeito. O time perde, o técnico não presta. Aqui não se olha muito quando o mérito é do técnico, quando o mérito é dos jogadores. Para a gente aqui tentar, e obviamente é difícil fazer isso com exatidão, determinar qual a parte de cada um na construção do coletivo homogêneo. E você olha o Palmeiras do Abel marcando, é muito dedo do técnico. Muito, muito, muito. Você olha o Flamengo marcando e atacando, é muito dedo do técnico. Porque essa atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado, porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente. Porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo virar um jogo em Mundial de Clubes. Vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76
76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história. Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. Sensacional nação rubro-negra. Que vitória maravilhosa do Mengão pra cima do Chelsea. Botamos os ingleses na roda novamente, como em dezembro de 81. Os europeus estão malucos com os clubes sul-americanos. Temos futebol de qualidade aqui sim, e estamos provando isso. Vão dizer que o calor atrapalha, que estão cansados por estarem no final da temporada, que não estão levando a sério essa Copa, mas uma coisa eles têm que admitir. É preciso respeitar o futebol brasileiro. Eles perderam a linha, perderam a cabeça. Não estou nem aí. Eu quero é mais. Eu queria pelo menos mais um gol. 4-1 seria perfeito, mas não vou reclamar. Tá de bom tamanho, né, nação? Terça-feira, tem mais que vem a próxima partida da Copa do Mundo de Clubes. Vamos pra cima deles. Quero pedir a você que chegou até aqui, curte, compartilha e se inscreve em nosso canal. Até a próxima. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.